Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e nós vamos aí para a nossa primeira aula de ciências. Nessa primeira aula, nós começaremos a estudar os movimentos da Terra. Todos os dias ao amanhecer, o sol clareia o céu. Você já reparou que de manhã o sol está numa posição e no fim da tarde em outra posição? Olha a imagem que a professora colocou ao lado aí para vocês. Logo ao amanhecer, né, o sol está bem lá embaixo. Aí ao meio-dia ele está bem lá no meio do céu e ao anoitecer ele está do outro lado, bem embaixo. A Terra não está parada no espaço e ela realiza dois movimentos muito importantes. O primeiro é o movimento de rotação e o segundo é o movimento de translação. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora do movimento de rotação. O movimento que a Terra faz em torno de um eixo imaginário, denominado eixo de rotação, chama-se movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu eixo de rotação, um pouco inclinado em relação ao plano de sua órbita. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, tendo como resultado o dia e a noite, ou seja, o movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite. A parte da Terra que recebe a luz do Sol é o dia, e na parte que fica sem iluminação é a noite. O movimento de translação, agora que eu vou falar para vocês, enquanto a Terra gira em torno do seu eixo de rotação, ela também gira em torno do Sol. Então, ela gira em torno de si mesmo, no movimento de rotação, mas ela também está girando em torno do Sol. O tempo necessário para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol é de aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. Esse movimento da Terra ao redor do Sol é chamado de movimento de translação. O movimento de translação é responsável, né, ele dá origem às 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos recapitular ali um pouquinho. O movimento de rotação, então, é quando a Terra está girando em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo. E esse movimento é responsável pelo dia e pela noite. Já no movimento de translação, a Terra também está girando em torno do Sol. Esse movimento leva 365 dias, né? Não é curto como o movimento de rotação, que leva apenas 24 horas. Ele leva um ano, né, o de translação, 365 dias, e ele é responsável pelas estações do ano: primavera, verão, outono e o inverno. Eu vou falar para vocês um pouquinho agora do ano bissexto. Quando estudamos o movimento de translação da Terra, descobrimos que leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. O tempo exato dessa volta é 365 dias e aproximadamente 6 horas. Para efeitos de acertos no calendário, essas horas são acumuladas aí em 4 anos. Em 4 anos nós temos o total de 24 horas. São somadas essas 6 horas em 4 anos, né? E nós temos o total aí de 24 horas, ou seja, um dia, né? Porque um dia tem 24 horas. E é por isso que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro ele tem 29 dias e nós chamamos ele de ano bissexto. Se vocês repararem nos calendários, geralmente o mês de fevereiro tem 28 dias. Somente no ano bissexto, né, de 4 em 4 anos, é que nós vamos ver que o mês de fevereiro é acrescentado um dia e ele ficará com 29 dias. Agora tem 2 questões aí para vocês copiarem e responderem no caderno. O período de 365 dias corresponde a alguma marcação de tempo usada por você no cotidiano, né? Qual? No caderno responda: aqui corresponde o período de 24 horas.
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos movimentos da Lua. Assim como a Terra, a Lua também é iluminada pelo Sol. E é por isso que conseguimos vê-la, já que ela não tem luz própria, tá? Então a Lua é um satélite em que ela não tem luz própria, ela é escura. Mas como que ela brilha lá no céu, né, professora? Ela brilha porque ela é iluminada pelo Sol, tá bom? De forma semelhante ao que ocorre com a Terra. A Lua se move por rotação em torno do próprio eixo e por translação em torno do Sol. Além desses dois movimentos, a Lua também gira em torno da Terra em um movimento chamado revolução. Um ciclo completo da Lua ao redor do próprio eixo, rotação, dura 28 dias, período conhecido como mês lunar. É o mesmo tempo que ela demora para dar uma volta ao redor da Terra, um movimento chamado revolução. A Lua, assim como a Terra, demora 365 dias para dar uma volta completa do Sol. E vocês já perceberam, já olharam para o céu à noite e repararam que a Lua tem várias formas? Ela tem as fases da Lua, Primeiro, está lá a lua cheia, Existem 4 fases da lua. Se a gente observar, tem a lua cheia, quando ela está bem redondinha, bem visível, tá com a face iluminada pelo sol e totalmente voltada para a Terra. Tem também a fase minguante, que apenas metade da face iluminada está voltada para a Terra. Essa face iluminada continua a diminuir até chegar à fase de lua nova, em que quase não conseguimos enxergá-la no céu noturno, porque a face não iluminada da lua é que está voltada para a Terra. E na última fase, a crescente, que nós enxergamos a outra metade da face iluminada. Ao longo dos dias, essa face vai crescendo, vai aumentando, até voltar lá na fase de lua cheia, e aí começa tudo de novo, Então, na verdade, as fases da lua são um ciclo. Agora tem algumas questões aqui para vocês. A primeira, um ano ou